dizer que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Ele não dispensa o seu povo de mão vazia. De preferência aquele que está ligado. Porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 18, que em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Eu não sei como entrou a tua ligação aqui nessa noite, mas se nessa noite a tua ligação está no trono, não impeça que um fio tire a tua ligação. Que esse sinal caia, porque essa ligação, irmãos, ela não está conectada a cabo da Oi, da Vivo, da TIM, ou seja lá qual for a operadora. A nossa operadora, ela não falha. A nossa operadora, ela não falha. E a nossa operadora se chama Jesus. Jesus está aqui nessa noite. Trouxe a mim e a você para dizer: meu filho, eu ainda estou te dando uma oportunidade. A igreja poder tomar seu assento. Estamos hoje, irmãos, encerrando essa campanha. A 7ª semana da campanha, que vai falar sobre o rei Davi. Muitos daqui que estão conhecem a história do rei Davi. Muitos aqui que estão já sabem, ou até mesmo já ouviu falar do rei Davi. Uns veem Davi como rei, outros veem Davi como o menor da casa, o desprezado, humilhado, o pobre coitado. Outros veem Davi com as suas conquistas, com as suas guerras, como rei, o homem, como diz a palavra, segundo o coração de Deus. E nessa noite eu quero trazer para você a 2 aspectos da vida de Davi. Esse capítulo 51, versículo 11, que vai falar a respeito do tema, da parte B, quando ele está despido do seu pecado, porque enquanto Davi pecava, eu tenho certeza que ele não estava pensando, Suelen, em agradar a Deus. Diante das vezes do meu e teu pecado, o que menos a gente espera é agradar a Deus naquele ato. Porque nós sabemos que o pecado ele é bom. O pecado nos traz à vista coisas maravilhosas. Mas eu quero te dizer, o pecado também tem consequência. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos com um dia. Então não se preocupa. O teu pecado e o meu pecado ainda vai ser corrigido. Elevante que há e deflace. Não importa o tempo, não importa onde eu e você estivermos, o meu pecado tem consequência. Talvez Davi imaginava, Davi tinha várias mulheres, Davi tinha alguns filhos, Davi tinha um reino sobre o teu poder e sobre o teu domínio. Só que, assim como muitas das vezes é o ser humano, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais poder tem, mais poder almeja. Porque o ser humano, na sua raiz, na sua essência, nunca está satisfeito pelo pouco que tem. Reclama o tempo todo. Se está chovendo, reclama. Se está sol, reclama. Se está fazendo frio, está reclamando. Se está indo, está reclamando. Se está voltando, está reclamando. Se anda a pé, reclama. Se anda de carro, reclama. Se anda de ônibus, reclama. Se anda de metrô, reclama. A única coisa aqui que eu não vejo na vida de Davi é reclamar de nada. Porque Davi, e eu vou entrar na passagem agora da palavra de Deus, desses 2 aspectos da vida de Davi, era ser
antes da coroa e o T depois da coroa. Quem nós temos sido antes da nossa bênção e depois da nossa bênção? Porque enquanto Davi estava sendo antes da coroa, Davi estava apacentando a ovelha de seu pai. Davi era o menor da casa. Davi era talvez considerado por muitos desprezado, humilhado, pobre. Porque para apacentar a ovelha naquela época, irmãos, era um cargo minoritário. Ninguém gostaria de estar ali como pastor de ovelhas. Não tinha reconhecimento, não tinha o status. O que eles queriam era estar na guerra, como irmãos de Davi. Os irmãos de Davi eram considerados como homens de guerra. Porém Davi não. Davi estava atrás da malhada, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando talvez do alimento que levava à mesa de Davi. Enquanto Davi estava sendo antes da coroa, Davi protegia a ovelha da sua casa. Davi protegia o seu rebanho. Davi cumpria o seu chamado. Enquanto Davi estava sendo, Davi diz a palavra de Deus. E eu vou dizer para você nessa noite, a história de Davi começa no capítulo 16 de 1 Samuel. Para você nessa noite e mensurar a história de Davi, para entender o porquê Davi entra para o rol dos reis de Israel, é necessário você entender o porquê Davi foi consagrado rei de Israel. Havia um homem chamado Saul, um homem que foi levantado rei de Israel a pedido do povo. Porém, Amélia, a Bíblia vai dizer que mesmo que o povo tenha pedido um rei para si, Deus, na sua plenitude, na sua glória, na sua majestade, ele unge Saul como rei. Mas diante dessa história e diante daquilo que Deus já tinha na vida de Israel, existem manuais, existem diretrizes, existem regras que, por mais o cargo elevado que você esteja ou que você ainda vai estar, você tem que saber que o teu cargo te traz responsabilidade, que o teu cargo te traz compromisso e muitas das vezes te leva a lugares que você nem imagina. Diante do pedido do povo, Deus atende ao povo e manda Samuel ungir o rei Saul como rei de Israel. E naquela época Israel, ele estava sempre em guerra com alguém. Era com os amonitas, com os sírios. E uma dessas guerras, com os amalequitas, e uma dessas guerras, Deus pega o profeta Samuel e manda Samuel dizer assim para Saul: assim te diz o Senhor, Deus de Israel, assim como o rei Amaleque, a saída do povo do Egito, afrontou o povo, maltratou o povo, matou o povo, assim será também com os amalequitas. Ei, Saul, o Senhor está mandando te dizer: não vai poupar o rei, não vai poupar a mulher, não vai poupar o homem, não vai poupar os filhos, não vai poupar nem criança de mamar. Meu Jesus. Mata todos, mata
cabrito, mata ovelha, mata vaca, mata jumento, mata todos. Eu não quero saber de ninguém dos amalequitas. E a história vem dizer que no capítulo 15, ao invés de Saul fazer o que Deus houvera determinado, ele poupa o rei, Agai. Muitas vezes Deus já te determinou algo para você fazer, e você, por pena, por dó de alguém, você está poupando o que Deus já determinou para a tua vida. Eu vejo mães passando por um processo, que estão passando, como a Risonete acabou de dizer aqui, por ter poupado o que Deus houvera determinado que não era para fazer. Nós servimos de experiência para alguém. A minha história, o meu problema, o meu pecado, a minha consequência vai servir de história para alguém. Saul, ele entra na história, Luana, como rei de Israel, clamado pelo povo. Não era por Deus. Meu Deus. Mas Deus, como é Deus, que não há variação, não há sombra de dúvida, a palavra de Deus vai dizer que ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. E quando ele envia a palavra dele, ela não volta vazia, antes fará o que lhe apraz, como diz o profeta Isaías. Então, se é o povo que se é a rei que eles querem, então eu vou dar rei. Meu Deus Santo. Só que não vai ser fácil para você, Saul. Não vai ser fácil para você, Luana. Não vai ser fácil para você, Amélia. Não vai ser fácil para você, pastor Edson, estar na minha presença. Por causa do meu nome, diz o Senhor aos discípulos: vocês serão perseguidos. Nós recebemos, irmãos, diante desse manual, que é a Bíblia do Senhor, as instruções todos os dias. Vamos pecar, vamos errar, vamos cair, se quisermos. E a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 16, versículo 1, que enquanto Deus palestrava com Saul, ou melhor, quando Deus palestrava com Samuel, Deus vira para Samuel, pastora Lucélia, e pergunta: até quando tu terás dó de Saul? Se eu, o Senhor, já tenho rejeitado. Você pode ter chegado em algum lugar aclamado por alguém, mas se o teu erro, o teu pecado, aquilo que você tem feito que não tem agradado a Deus, ei, cuidado, porque Ele pode te rejeitar. E a pior coisa na vida do cristão é ser rejeitado por aquele que nos criou. Porque mesmo que a sua palavra diz, pode uma mãe se esquecer do teu filho, aquela mesmo que o gerou os seus 9 anos, seus 9 meses dentro da barriga, pode essa mãe, essa mesma mãe que um dia colocou seu filho para fora, que deu à luz o seu filho, pode essa se esquecer. Contudo, todavia, entretanto, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eu não sei há quanto tempo você está à espera do teu milagre. Eu não sei, Luana, há quanto tempo você está à espera da provisão de Deus. Eu não sei há quanto tempo você tem labutado para esperar e aguardar a providência de Deus chegar na tua vida. Mas uma coisa eu quero te dizer, nessa noite, não importa o tempo, Deus levantará alguém que lembre de você. E agora eu adentro na palavra de Deus. Enquanto José estava no calabouço,
José estava na prisão, havia um homem lá no palácio, chamado Faraó. Agora Faraó tem um sonho. E após esse sonho, ele pede para que alguém pudesse buscar pessoas que traduzissem esse sonho. Sendo que enquanto José estava no calabouço, na prisão, José interpreta sonhos de dois: de um copeiro e de um padeiro. E agora, Amélia, quem está diante de Faraó não é o padeiro, porque o padeiro foi levado à forca, à morte. Quem está agora diante de Faraó é o copeiro. E sabe qual foram as palavras do copeiro para José? Quando eu sair daqui, eu lembro de você. Relevanto, que aí. Tu pensa que foi rápido? No dia seguinte o copeiro lembrou de José? Eita, Jesus, é assim mesmo. Tu tá passando no processo porque tem um tempo. Meu Deus. O tempo da exaltação é melhor do que da humilhação. Então, se você for abençoado fora do tempo, você sai do caminho. Aí a Bíblia vai dizer que José lembra, ou melhor, que o copeiro lembra de José. Não importa onde você esteja, dentro do calabouço, na prisão, ou até mesmo dentro do palácio, alguém vai lembrar de você. Assim foi na vida de Naamã. Enquanto Naamã era tomado pelas lepras, a Bíblia vai dizer lá em 2 Reis, capítulo 5, que uma jovem que foi levada diante de Israel, porque eles estavam em guerra, a tropa síria houvera saqueado agora Israel, e eles trazem para a Síria uma jovem. Enquanto Naamã era leproso, a jovem vira para a sua patroa, Suelen, e lembra ela: olha, quem dera se o meu senhor, que é Naamã, estivesse diante do profeta Eliseu, lá em Samaria. Eliseu estava em Samaria, Eliseu estava distante da terra, mas aquela jovem lembrou do profeta Eliseu. Eita glória. Você pode estar em campo, você pode estar no vale, você pode estar no deserto, você pode estar sozinho ou pode estar com a multidão. Eu quero te dizer uma coisa: nessa noite o Senhor marcou essa data, 15 de maio, para mudar a tua história. Aí agora começa a história de Davi. Enquanto Saul estava sendo rejeitado por Deus, enquanto Saul estava sendo rejeitado por Deus, Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. O ser humano tem essa mania, né, de tudo ver o diabo. Ah, o diabo. O diabo não presta, é o diabo, é culpa do diabo. E às vezes Deus está provando a minha e a tua fé. Às vezes Deus está permitindo que o inimigo nos alcance para provar a minha e a tua fé. E você está querendo entender os planos e a vontade de Deus. Glória a Deus. E enquanto Saul, nesse exato momento agora, ele é atormentado pelo espírito maligno, ele pede para que os seus mensageiros, os mancebos, vá atrás de alguém que pudesse o aliviar. Sabe, Gabriel, eu fico imaginando como Saul naquele exato momento estava, de um rei
aclamado pelo povo com tormento de espírito. A nossa vida, muitas das vezes, é uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, uma hora a gente está no meio, outra hora a gente está em cima. O que vai diferir é se a gente está lá em cima com Deus ou se a gente está lá embaixo com o diabo. Porque Deus, Ele poupou a vida de Saul. Porém, seu reinado ele não ia mais conseguir. E agora, um jovem lembra de Davi. Lembraram de José no calabouço, na prisão. Lembraram do profeta Eliseu, lá em Samaria. Agora o jovem Júnior vai dizer que ele viu pelas cercanias de Israel um jovem chamado Davi. O jovem que apacentava as ovelhas do seu pai, cuidava das ovelhas do seu pai. Enquanto ele tocava a harpa, muitas das vezes, no seu horário de descanso, era o momento de Davi, enquanto estava sendo. Enquanto Davi estava sendo antes da coroa, Davi tinha um impacto profundo. Davi tinha uma intimidade profunda. Davi estava tendo, muitas das vezes, um tete a tete com Deus. Porque só Deus sabe como Davi passeava com aquelas ovelhas. Só Deus sabe o momento que você está vivendo. Só Deus sabe aquilo que você está passando. Mas quem tem sido você antes da bênção? Porque antes da bênção a gente se humilha. Enquanto a gente está passando a prova, a gente ora, a gente jejua, a gente busca. E eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Antes da bênção, a gente vai até pro monte, vira as madrugadas nas vigílias, mas depois da bênção, cheio. Será que o meu Deus e o teu Deus vai te achar depois da bênção? Porque Davi estava lá atrás das malhadas. Davi cuidava de ovelhas. E foi lembrado pelo jovem do reinado de Saul. Enquanto Davi estava sendo, ele era lembrado. Ele se humilhava, ele tocava a harpa. E esse capítulo 51 do Salmo vai trazer para nós e refletir ao meu pensamento e ao teu, que o pecado tem perdão, mas tem uma consequência, Júnior. Davi, ele foi perdoado por Deus, mas a palavra de Deus não voltou atrás naquilo que Deus houvera determinado para Davi. Davi, enquanto estava sendo, eu fico imaginando, Júnior, Davi ali nos campos, imaginando meus irmãos estão na guerra, meus irmãos estão lutando, meu pai está ali, minha mãe está ali, e eu estou aqui, sendo insignificante, sendo improdutivo, uma árvore que não está dando fruto. Pensa você dessa maneira, mas o Senhor nessa noite está te vendo, porque Ele não tem compromisso com o menor, Ele tem compromisso com aquele quebrantado de espírito. O que Deus tinha na vida de Davi não era o simples fato que ele era o menor da casa, é porque enquanto Davi estava sendo, ele tocava ao coração do Pai. Enquanto eu e você estiver sendo servo de Deus, nós vamos tocar o coração do Pai. Eu não sei da tua maneira, da tua forma, como você quer adorar o Senhor,
Mas existem maneiras que nós, quando adentramos por essas portas, ou quando estamos dentro das nossas casas, chamamos a atenção de Deus. E era essa forma que Davi chamava a atenção de Deus. E agora Davi se depara com o rei Saul. E eu vou correr para nós terminarmos. Davi chega diante de Saul e ele questiona: olha, eu estou sendo atormentado por um espírito maligno. O que tu tem me oferecer aí, Davi? O que tu tem me oferecer, Leandro? O que tu tem nas tuas mãos? Qual tem sido o teu talento? Tu tem enterrado como fez aquele que receberão? Tu tem granjeado como aqueles que receberam 2 ou 5? Ou você, por preocupação do que vão achar, ou pensar, ou estão falando de mim, vai ter medo? Porque foi assim, né? A passagem dos 10 talentos diz: ouvi em dizer que eras um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o meu talento. E cadê agora, Davi? Mostra o que tu tens, Davi. Porque eu estou sendo atormentado pelo espírito maligno. E aí Davi, enquanto estava sendo, ele pega a sua harpa, começa a tocar, e o espírito maligno sai da vida de Saul. A ponto do rei Davi, do rei Saul, se graciar com Davi e o colocar como seu braço direito. Sendo que alguma coisa te chama a atenção nessa noite, não importa a posição que você esteja, existe um ditado aí fora, que o mestre, ou melhor, que o aluno jamais pode ser maior do que o seu mestre. Porque para aquele que ensina e aquele que aprende, seria vergonhoso. Porque de fato, para aquele que está ensinando, obviamente, e raciocina aqui comigo, ele estudou muito mais para poder ensinar. Então, Davi, naquele exato momento, estava como aluno, e rei Saul estava como mestre. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Davi agora vai à guerra, vai lutar em favor de Israel, as mulheres, Luana, aclamam Davi, dizendo dessa forma: o rei Saul ganhou milhares, mas Davi 10 milhares. Enquanto Deus tiver um propósito na tua vida, não importa o que teu inimigo está ganhando, Deus tem o dobro, o triplo e o quádruplo para você. Enquanto Saul estava ganhando milhares, Júnior, Davi estava ganhando muito mais. Porque o que Deus tinha na vida de Davi era muito maior. O que Deus tem na vida de Leandro é muito maior. O que Deus tem na vida de João, de Pedro, de Alfeu, de Maria, de Lucélia, de Carlos, de Roberto, de Júnior. Ei, é muito maior. Só que, ei, presta bem atenção aqui. Que enquanto Davi estava sendo, ele estava agora sendo clamado, ele estava agora sendo aclamado pelo povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que devido a essa situação, Saul se entristece. Porque ninguém que tem inveja ou que tem mágoa no coração quer ver o outro sendo superior.
O que Saul estava agora imaginando era: ei, eu te trouxe aqui para acalentar o meu coração, meu espírito. Agora estou querendo aclamar você mais do que eu. E a Bíblia vai dizer que Saul por 2 vezes tenta matar Davi. Davi agora foge, corre, porque agora ele vai dizer que eu estive aqui com meu coração aberto, a pedido do rei, e agora tenta me matar. Às vezes você está sendo tão inocente para algumas coisas, irmãos, e o inimigo está doido para poder te apunhalar. Às vezes você está entrando em uma situação com a tua inocência, você está colocando a mão em certas situações, em certos processos, na vida de alguém, com a tanta inocência, que alguém está querendo ver você por trás. E foi assim na vida de Davi. E a Bíblia vai dizer que, passado o tempo, e eu vou encerrar, existe um homem da terra dos filisteus, por nome Golias. Davi ouve falar que aquele Golias estava afrontando o povo de Israel. E mediante as situações, as lutas que eu e você muitas vezes passamos, vai aparecer um problema maior para você enfrentar. Mas Leandro, como ele vai enfrentar? Maior do que ser perseguido pelo rei e a morte, é enfrentar agora o Golias, porque a palavra dele mesmo vai dizer que ali ninguém enfrentava o Golias, porque Golias era grande, matava quem vinha pela frente. Mas enquanto Davi estava sendo antes da coroa, a Bíblia vai dizer que Davi afronta Golias. Enquanto você estiver sendo na presença do Senhor, servo dele, obediente, eu quero te dizer, os teus problemas serão enfrentados por você mesmo, porque o Senhor está contigo. E agora Davi ouve, porque tem uma recompensa, tem uma proposta. Nós seres humanos somos muitas vezes induzidos por alguma coisa. Foi convidado para ir a tal lugar. Mas vai ter isso. Vai, então eu vou. Na vida de Davi, o que levou aparentemente a ele lutar contra o Golias foi simplesmente a recompensa que o rei Saul estava dando. Era uma recompensa, Júlio, muito boa. Eu fico imaginando aquele exército, aquele povo. Quem não gostaria de casar com a filha do rei? Quem não gostaria de receber riqueza naquela época? Quem não gostaria, Olana, de estar isento pelo rei aos seus impostos? Quem? Então Davi automaticamente pensou: ei, o que esse circunciso aí está querendo? Está querendo enfrentar? Então pode deixar. Diga ao rei que eu vou. E aí Davi chega agora diante do rei. Fala: olha, rei, posso ir? Que isso, Davi? Olha o teu tamanho, olha a tua estrutura, olha as tuas condições financeiras, física. Tu vai aonde, Davi? Contra esse gigante aí? Eu tenho os melhores soldados aqui, Davi, ninguém está querendo ir. E tu, pastor de ovelha, tu vai fazer o que, Davi? E aí a Bíblia vai dizer que Davi chega para o rei e fala assim: eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai. Aparece um lobo
um urso e aparece um leão. E eu com as minhas mãos eu matei. A história de Davi, pastora Lucélia, aparentemente parece uma história extraordinária. Um garoto pequeno, de pequena estrutura, Júnior. Como vai matar o leão, vai matar o urso? Ele chega, conta a sua história e atira para o Saul verdadeiro. Então vai, Davi. Vai lá, enfrenta então o gigante. Enfrenta Golias. E aí Davi enfrenta. E após isso tudo, irmãos, após todo esse acontecimento, após a morte de Saul, Davi é aclamado rei, é ungido como rei. E agora Davi está tendo. Ele passou de ser e agora ele começa a ter. Antes da coroa, Davi estava sendo. Agora ele começa a ter após a coroa. O que nos faz muitas vezes afastar do Senhor é o que a gente começa a ter. Porque enquanto eu não tenho emprego, eu busco, eu oro, eu clamo, mas depois que o emprego chega, eu diminuo a minha marcha, eu paro de jejuar, eu paro de buscar, eu paro de ir. Enquanto eu não estou enfermo, eu busco, eu oro, eu jejuo. A enfermidade vem, eu começo a buscar o Senhor e fazer todas as coisas. Enquanto Davi estava tendo, e a Bíblia vai dizer que a passagem, o tema dessa campanha, é o pecado de Davi. Davi teve no seu reinado mulheres, filhos, mas desejou ter o que não era dele. Davi desejou ter o que não era dele. E muitas das vezes nós estamos tão Paulo Davi, desejando ter o que não é nosso. Enquanto Davi enviou a sua tropa para guerrear, a Bíblia vai dizer, lá em Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, que uma tarde, Davi acorda do seu sono, chega na sacada do seu castelo e avista Betseba. E todos já conhecem a história, eu não vou contar para encerrar. Davi foi incoerente. E você vai me entender agora por quê. Davi foi incoerente. Porque lá em 1 Samuel capítulo 26, ele poupa a vida do rei Saul por 2 vezes. E manda para a morte alguém inocente. Meu Deus. Ele poupa, Tiago, a vida do seu inimigo e manda para a morte alguém inocente. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes tem sido incoerentes com aquilo que nós queremos? Nessa noite, saia daqui recebendo da parte de Deus. Davi foi necessário se humilhar. Deus atentou a humilhação de Davi, perdoou a humilhação de Davi, o pecado de Davi, mas não tirou a espada da casa de Davi. Preste muita atenção nessa noite que eu vou te dizer. Não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver. Porque as consequências na vida de Davi, Júnior, foi desde a morte do filho de Betseba até a traição do seu próprio filho. Meu Deus. Querer tomar o seu trono. Davi ruinou a sua família, o seu ministério como rei, por causa de um pecado, de um desejo, de uma carne. Porque Davi tinha várias mulheres. Não era por causa do sexo. Não era por causa do sexo. Prazeres passam, consequência fica. Prazeres passam, consequência fica. Enquanto Jacó lutou com o anjo, tu quer a bênção, Jacó? Eu te dou, mas te deixarei marcado na coxa. Ei, sai daqui recebendo a paz do Senhor.
Preste muito atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Muito atenção. Davi foi necessário passar pelo que passou para poder pedir para que o Senhor não afastasse dele o seu espírito. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra para não pecar contra ele e guardar a palavra dele no nosso coração. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.